Vamos lá, como o nome diz, introdução ao estudo das ligações químicas. A primeira parte diz aqui do livro: com exceção dos gases nobres encontrados como átomos isolados na natureza, os átomos dos demais elementos químicos geralmente se encontram combinados. Então, olha só. Quer dizer, a maioria dos elementos que temos na natureza, aqueles mesmos elementos da tabela periódica, todos eles se encontram combinados uns com os outros. Agora, a única leva de átomos que se encontram isolados são os gases nobres. Por isso, a gente poderia começar com essa pergunta aqui, né? Que tipos de elementos químicos não se encontram combinados na natureza? Baseado nessa primeira parte que a gente viu aqui. Continuando aqui. A existência dessas substâncias indica uma tendência natural dos átomos a de se combinarem uns com os outros. Então, quer dizer, normalmente a gente não vai ter um elemento isolado na natureza. A gente tem, na verdade, esses elementos tendem a se combinarem. As unidades fundamentais que compõem uma substância são constituídas por átomos ou íons, unidos por meio de ligações químicas. Esses agrupamentos conferem propriedades distintas das substâncias. Então, olha só. Aqui a gente está vendo como é que uma substância ela é formada. O que forma uma substância? Então, as substâncias elas são formadas, né, por átomos ou íons que estão unidos pelo que a gente chama de ligação química. Né? E tem outra coisa, esses agrupamentos dão propriedades distintas das substâncias. Então, uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: o que compõe as substâncias? Vamos ao modelo do octeto e estabilidade. A maioria dos átomos dos elementos representativos, os elementos representativos são aqueles das famílias 1, 2, 13, 14, 15, 16 e 17, tende a apresentar a camada de valência completa quando formam substâncias. A gente vai ver isso aqui, o que significa uma camada de valência completa, né? Para ser mais específico. Essa tendência pode ser interpretada pelo modelo do octeto. Então a gente vai se basear aqui pelo que nós chamamos de modelo do octeto, elaborado a partir da observação de que apenas os átomos dos elementos pertencentes à família dos gases nobres são encontrados na natureza como átomos isolados. Então a gente vai fazer a seguinte ligação: a gente está explicando por que os gases nobres, porque os gases nobres são os únicos elementos que não vão fazer ligação química. Então isso está baseado no que nós chamamos de modelo do octeto. Além disso, os átomos de alguns elementos representativos apresentam, quando combinados, configurações eletrônicas semelhantes de um gás nobre, com a camada de valência completa. Então a gente diz que um gás nobre ele está com a camada de valência completa, que a gente chama de modelo do octeto, e que alguns elementos, quando se combinam sem serem os gases nobres, depois que eles se combinam, eles ficam com o octeto completo. Eles ficam com uma estrutura parecida com o do gás nobre. Olha aqui, a gente tem aqui uma distribuição eletrônica dos gases nobres. O hélio, o neônio. O hélio é o único que tem número atômico 2, tem 2 átomos na primeira camada. O neônio, na sua distribuição dos seus 10 elétrons, tem 2 na primeira, 8 na segunda. O argônio, dos seus 18 elétrons, 2 na primeira, 8 na segunda e 8 na terceira.
Na verdade, todos os gases nobres que nós temos aqui, ó, tem 8 elétrons na sua última camada. O único gás nobre que não tem 8 elétrons na última camada é o hélio, que você pode ver aqui. Por isso que a gente chama de modelo do octeto. Que todos esses elementos da tabela periódica, que todos os gases nobres têm 8 elétrons na sua última camada, com exceção do hélio, o modelo do octeto. Vamos à valência. O termo valência foi introduzido em meados do século XIX, com o objetivo de explicar a capacidade de combinação dos elementos a partir de regras empíricas, em linhas gerais, segundo o conceito clássico de valência. Então é o seguinte, valência indica o que? A capacidade de combinação dos elementos. Tá? Os elementos químicos eram descritos como mono, di, tri ou tetravalentes, em razão da sua capacidade de se unirem a 1, 2 ou 3 ou 4 átomos. Então, monovalente é aquele que consegue fazer uma ligação. Divalente ou bivalente consegue fazer 2 ligações. Trivalente consegue fazer 3 ligações. A valência de um elemento era tradicionalmente relacionada ao número de átomos de hidrogênio, classificado como monovalente. Então a gente diz que o hidrogênio ele é monovalente, que ele faz só uma ligação, com os quais elementos podiam combinar-se. O carbono forma o metano. Você pode ver que o carbono ele faz 4 ligações, porque ele está ligado a 4 hidrogênios, então ele é tetravalente. O oxigênio forma a água, H2O. Quer dizer, o oxigênio, como ele faz 2 ligações, ele é um divalente. Alguns elementos químicos apresentam valência variável, como nitrogênio, fósforo, que podem apresentar valências de 3 e 5. Quer dizer, tanto o nitrogênio pode fazer 3 ligações, quanto 5 ligações. O cloro, por sua vez, pode apresentar valências 1, 3, 5 e 7. Pode ver o número de ligações que pode fazer o cloro. Quer dizer que são elementos que fazem várias ligações. Então vamos ver aqui essa terceira questão. Olhando a fórmula do metano, que é o CH4, e a da água, podemos classificar, deixa eu ver, o C, o carbono, né, e o O, em relação à valência como vamos ver as substâncias iônicas, moleculares e metálicas. As propriedades das substâncias fornecem ferramentas para a elaboração de modelos que permitem correlacionar a estrutura com as propriedades dos materiais.